Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus. Acho que vocês estão acordados, né? Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus. A glória. Quero louvar a Deus por essa oportunidade. Quero louvar a Deus pela vida dos pastores. Obrigado pela confiança a este altar, todos os pastores desta casa. Quero louvar a Deus pela vida do meu esposo. É sempre uma honra estar acompanhando ele e cada vez mais aprendendo mais com ele, para quem sabe um dia eu consiga pregar nesse manto que ele prega. Mas amém, Deus me usa do meu jeitinho, usa ele do dele. Trago a paz dos meus pastores, pastor Vladimir, missionária Amanda, de toda a mocidade, jovens, crianças da Acme Church. E com reverência à palavra de Deus, eu convido os irmãos a se colocar de pé, para que nós possamos orar pelo servo do Senhor. Amém. Senhor, soberano Deus, eterno Pai, a palavra, Senhor, o Senhor já tem dado a ele, Senhor. As revelações, Pai, as escrituras, o Senhor já colocou sobre os lábios dele. Neste momento, ó Pai, junto com essa igreja, Pai, nós oramos em concordância, Senhor, em intercessão, para que o Senhor use com sabedoria e com graça, Senhor. Que nada que saia deste altar venha ser do homem, mas que venha ser de Ti, porque por Ti e para Ti são todas as coisas, ó Pai. Usa o Teu Filho, Senhor, com sabedoria, com graça, Senhor, com estratégia. Que o Senhor, Pai, possa deixar com que ele fale tudo aquilo que o Senhor colocou no coração dele, não leve nada para casa. Nós o entregamos em Tuas mãos nesta manhã, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aleluia. Meus irmãos, recebam a paz do Senhor Jesus, amém? Você que está de pé, tome o seu assento, por gentileza. Eu quero agradecer a Deus por esta oportunidade. Que se não fosse Ele, nós não estaríamos aqui esta manhã, louvando e engrandecendo o nome do Senhor Jesus Cristo. A Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Que Deus abençoe esta igreja. Pastor Cleiton, pastora Letícia, que Deus abençoe poderosamente este casal abençoado. Que Deus continue alargando as fronteiras, abrindo os caminhos, tomando conta desta congregação, dando sabedoria e discernimento do Espírito, para que vocês continuem guiando o rebanho do Senhor Jesus. Que Deus abençoe por confiarem o altar do Senhor, para que eu possa estar falando de Jesus o Nazareno aqui neste lugar. Sintam-se abraçados. Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Pastor Eduardo, meu amigão, pastora, Deus abençoe, viu? A vida dos senhores poderosamente. Eu estava na expectativa da senhora louvar. Hoje deram folga para a senhora, né? Pastor Eduardo, Deus abençoe, meu amigo. Muito obrigado, viu? Sinta-se abraçado, tá? Eu vejo Jesus no Senhor, tá? Essa humildade, esse carinho. Sinta-se abraçado, tá? Em nome do Senhor Jesus. Pastor Sandro, o meu amigão, que Deus abençoe, viu? Muito obrigado por este convite maravilhoso. Me sinto honrado, tá? Muito obrigado por se deixar ser sensível à voz do Espírito Santo de Deus quando soprou o seu ouvido. É aquele ali, para aquela data. E você sensível fez esse convite singelo e muito honroso para mim. Muito obrigado. Que Deus continue te abençoando, abençoando sua família, sua casa, o seu ministério, em nome do Senhor Jesus Cristo. Também trago a paz dos meus pastores, pastor Vladimir, missionária Amanda. Os irmãos recebem a paz dos meus pastores? Congrego ali, sou apacentado por eles na ICME Church, na cidade de Mirouboro. Pastor Vladimir, missionária Amanda. Pastor Vladimir é um mestre, um grande teólogo, vocês sabem bem, os irmãos que já tiveram o privilégio de ouvi-lo. Eu sou ali, um Paulo, assentado aos pés do Gamaliel. Ele mandou a paz a toda a congregação, tá? Sintam-se abraçados por ele. Ele tinha uma consagração hoje de manhã dos varões, que nós vamos ter o congresso. Todos os varões estão reunidos na igreja esta manhã, nesse período de consagração, e ele está lá. Mas mandou um abraço a toda a igreja e a paz do Senhor Jesus. Também estou acompanhado dessa moça linda. Fique de pé, missionária Camila, para a igreja te conhecer, quem não te conhece. Eu costumo dizer, pastor, que eu orei bastante, ela orou pouco.
Esta é minha companheira, missionária Camila, que Deus colocou no meu caminho, um suporte, um auxílio e um sorriso fácil. Essa moça bonita, a qual o Senhor me presenteou. Vamos ao que é mais importante esta manhã? Você pode agora se colocar de pé? E abrir a sua Bíblia no livro de 2 Reis, no capítulo de número 11. Livro de 2 Reis, capítulo de número 11. Os irmãos que me conhecem, eles não se iludem com o começo da minha ministração, porque quem não me conhece se ilude, pastor. Ele fala, que tranquilidade. Mas quem conhece sabe que daqui a pouco eu estou agarrando na lâmpada, virando pirueta e cambalhota. Livro de 2 Reis, o capítulo de número 11, o verso de número 1 em diante, ele vai dizer assim: E quando Atalia, a mãe de Acasias, viu que seu filho estava morto, ela se levantou e destruiu toda a semente real. Porém, Jeozabade, a filha do rei Jeorão, irmã de Acasias, tomou Joás, o filho de Acasias, e o roubou dentre os filhos do rei, que foram mortos, e escondeu, a saber ele, a sua ama, na câmara de dormir de Atalia, de modo que ele não foi morto. Repita comigo, de modo que ele não foi morto. Se assente dando glória. Aos tangedores, podem deixar Deus usar vocês, tá? Deus habita no meio dos louvores e fica muito mais gostoso ministrar com vocês, me auxiliando. Amada igreja do Senhor, esta passagem ela está contando a história de uma mulher, filha de um casal bem conhecido da palavra do Senhor. Talvez quando lemos, pastor Sandro, Atalia, talvez poucas pessoas reconheceram quem é Atalia. Mas eu garanto, se eu falar quem é o pai e quem é a mãe de Atalia, você rapidamente, o seu cérebro vai trazer à tona a imagem deste casal. Atalia nada mais é do que filha de Acabe e Jezabel. Atalia, filha de Acabe e Jezabel, ela vai crescer num cenário sanguinário. E é tudo que o pai e a mãe estão fazendo, depois ela vai repetir também o que eles fizeram. Nós sabemos que Jezabel, ela não vem de uma linhagem cristã, pois é filha de Etbaal, e estava acostumada a fazer cultos estranhos que não condizem com a nossa fé. Jezabel, ela adorava Astarote e Asera, e entre outros. E ela vai agora politicamente se casar com Acabe, um homem que conhecia os deveres cristãos, um homem que sabia muito bem o que Deus queria. Acabe, ele foi criado na linhagem cristã e agora, pastor, está se corrompendo por conta de um casamento. Agora um homem que subia ao monte para orar, não está subindo um monte mais para orar, mas está subindo um monte para entregar adoração aos deuses estranhos. Um homem que puxava o povo para oração, agora está puxando o povo para práticas estranhas dentro do templo. Tudo por conta da mulher que ele arrumou. Tudo por conta da companheira que ele decidiu ter para si. A mulher é ajudadora, a Bíblia já fala disso. É a sábia, mas a tola facilmente vai destruir a sua casa. E Jezabel, ele está fazendo isso agora. E ela vem com um propósito, mesmo de implantar a sua crença no meio de Israel.
ela está, Davi, com um propósito de implantar aquilo que ela já tem aprendido com o seu pai. Ela quer colocar agora para quem não estava fazendo isso. E Acabe, cá para nós, ele é um homem que não tem poder de voz. Ele é um sacerdote que não manda dentro da sua casa. Ele é um sacerdote que é um quadro na parede, só está lá enfeitando. E quem está reinando é ele, mas quem está, pastor Cleito, dando a última palavra é a mulher. Quem está governando a casa é Jezabel. E nós sabemos que quem governa ela, porque ela decreta que agora os profetas de Deus serão perseguidos. É ela que decide que o povo que está agora professando a fé em Cristo vai ser perseguido e morto. Os profetas agora, pastor, estão tendo que se esconder em cavernas. Quem prega a palavra está com medo de pregar. Quem ora está com medo de orar. Quem louva está com medo de cantar. E estão se escondendo em caverna como um bandido que corre da polícia. E Deus não nos chamou para a servidão, mas nos chamou para a liberdade e a paz. Estão tendo que ficar em caverna, estão com medo. Ricardo, agora eles estão se escondendo, procurando refúgio. Quem falava na praça não está mais. Quem gritava de cima do topo do palácio, pastor, não está mais lá cantando. Quem estava pela rua evangelizando já não está mais, está sendo escondido dentro de caverna. Mas Deus vai levantar alguém corajoso, que não teme potestade maligna, que não teme Acabe, que não teme Jezabel, que não teme o inferno, que não teme principados, potestades, porque esse alguém de coragem, ele sabe, Sofia, que quando Deus está no negócio, não há quem possa impedir, porque Ele mesmo já disse, e não foi qualquer homem, agindo eu, quem? O Senhor Todo-Poderoso, quem impedirá? Ninguém há de impedir o querer de Deus sobre a tua vida. E se eu fosse você, abria a tua boca, porque Deus me trouxe aqui hoje, Davi, para dizer: quem tem aliança comigo, pode se levantar o inferno, pode se levantar o Trump, pode se levantar o ICE, pode se levantar quem for, que a vitória é do povo de Deus. Anabacala sube de canassaio. Ela é maio, soube de Acalacévia. Tem vitória aqui hoje. Tem vitória aqui hoje, pastor Eduardo. Deus me trouxe aqui para dizer: tem vitória, pastor Cleito, aqui na casa do Senhor. Tem vitória para aqueles que resolveram obedecer e não estão com medo das afrontas do adversário. Acabe está matando. Pastora Letícia, quem está resolvendo pregar está com medo e não está pregando, porque ela está matando. Só que, como eu disse, Deus vai levantar um doido. Elias, o tisbita. Tisbita porque vem da cidade de Tisbé. E quem gosta de Bíblia, estuda sobre Tisbé, sabe que em Tisbé, a Bíblia diz que em Tisbé era uma cidade difícil. Povo difícil, gente difícil. Mas Deus vai levantar alguém do improvável para fazer o querer dele na terra. Os historiadores dizem que até o povo de Tisbé eram gente feia, onde não havia beleza. Gente de língua dura, pastor, que não sabia muito se comunicar. E gente que não tinha muito recurso. E Deus vai falar: se não tem recurso, eu sou o recurso agora. Eu vou tirar de Tisbé e vou colocar para fazer o meu querer. E Deus está dizendo: talvez você está falando, eu não falo hebraico, eu não falo aramaico, eu não falo grego koiné, eu não estudei em Harvard, eu não tenho dinheiro. Mas Deus está dizendo: você não tem recurso, mas o teu recurso ainda é o Senhor.
Ela é bacana, eu não tenho recurso, continua sem recurso. Porque quando não temos recurso, aí é sinal de milagre. Porque quando não temos o que fazer, pastor Cleiton, é aí que ele se apresenta. Porque enquanto temos o que fazer, ele fala, vai indo. Aí você resolve. Quem não lembra, tirai a pedra. Isso aí vocês podem fazer. Agora ressuscitar defunto sou eu que faço. Enquanto ainda tem recurso, vai fazendo. Quando acabar de haver os recursos, aí o Senhor entra. E vai levantar este homem. E esse homem, você sabe bem que ele vai ser usado por Deus para profetizar contra esta mulher. Ele vai dizer que, olha, os cães vão lamber seu sangue, você vai morrer. Você está se levantando contra um povo ungido de Deus. E os cachorros vão lamber o seu sangue. E você conhece muito bem a história, você sabe que o marido desta mulher, Acabe, ele vai morrer em uma guerra. Agora esta mulher vai ter o seu sangue lambido por cachorro, porque foi empurrada da janela. Interessante que a Bíblia vai dizer que quando Jeú está se aproximando da janela, aonde há má interpretação de texto por nós cristãos, quando Jeú se aproxima da janela, o que Jezabel vai fazer? Pintar os seus olhos. Aonde a gente passa, pastor Cleiton, a dizer, quando vemos uma moça com uma calça arrochada, uma moça rebocada na maquiagem, o paradito que anda dentro da igreja, ela está com o espírito de Jezabel. Quando quem estuda a palavra sabe que não tem nada a ver com isso. Jezabel nunca teve intuito de ficar seduzindo o profeta, pôr minissaia e maquiar a cara para seduzir homem e levar para a cama. Jezabel, o intuito dela sempre foi matar profeta ao fio da espada. Pastor, então por que ela pintou o olho e foi para a janela quando Jeú chega lá? Porque as mulheres daquela época pintavam os seus olhos para dizer, eu estou pronta para a guerra, vem. Únicos que pintavam os seus olhos em adoração a deuses egípcios. Passou disso, estou pintando meu olho, vem para cima que é guerra, eu estou pronta para a guerra. Mas Deus, quando diz que não há ninguém que vai ficar se levantando contra o povo dele, irá prevalecer, ele irá cumprir tudo aquilo que ele tem falado. Jeú vai gritar, empurra essa mulher da janela. E ela vai cair e se destroçar. E o seu sangue será lambido por cachorro, você conhece a história. E geralmente paramos por aí, pastor Cleiton. Jezabel morreu, Acabe morreu, fim da história. Não. Mas esse casal teve uma filha, a qual nós acabamos de ler. E essa moça, Atalia, ela cresceu vendo o pai correr atrás de profeta. A mãe perguntando quantos profetas já matou no dia. A mãe perguntando quantos profetas ainda temos para matar. E essa Atalia, filha de Acabe e Jezabel, vai crescer na mesma linhagem. Porque cá para nós, olhe para cá, deixa eu falar uma coisa para você. Os seus filhos estão vendo o seu comportamento dentro da sua casa. Você é o reflexo dos seus filhos, ou os seus filhos o seu reflexo. Eles estão analisando o seu comportamento. Porque deixa eu falar, não adianta dar glória aqui, falar palavra, não adianta aqui dar aleluia e ficar quase batendo na mulher quando ela faz alguma coisa que não te agrada. Os seus filhos estão observando, e se depois eles crescerem e eles repercutirem a mesma cena que eu e você fazia dentro de casa, saiba que eles aprenderam te observando. Eles aprendem, pastor Eduardo, nos observando. Repare que a Bíblia vai falar que nunca Acabe e Jezabel ensinaram Atalia a ser ruim. Mas ela cresceu, pastor, vendo isso. E na mente dela, aquilo era o certo. Na mente dela, pastor Sandra, aquilo era o correto. Se meu pai e minha mãe faziam, eu também devo fazer. É assim que tem que ser feito. É assim que é. Na bacalaué, dará comandará subir. É necontra, eu estou sentindo Deus aqui. Deus está falando hoje conosco aqui. Recebe.
prega na igreja. Pastor, como no púlpito? Não, prega com o teu comportamento. Prega no teu trabalho. Pastor, vão me dar um microfone no serviço? Não, prega com as suas atitudes. Prega dentro de casa. Como, pastor? Vou pôr um púlpito em casa? Não, prega com as suas atitudes. Para tua mulher falar, é crente na igreja, é crente em casa. Para o teu marido falar, é crente lá na igreja. Aqui dentro de casa é a mesma coisa. Esse realmente é ungido do Senhor. Prega aqui dentro e prega lá fora. Arabácia, emande o sevicala web do comandarai. Reparem só que Jezabel, ela vai fazer o quê? Não vou pegar alguém aqui não, pastor, da linhagem de Baal. Eu vou puxar para mim alguém que serve ao Senhor Todo-Poderoso. Foi assim que a mãe fez? A filha vai fazer a mesma coisa. A Thalia vai fazer a mesma coisa. O rei Josafá tem um filho, Jeorão. E ela vai crescer o olho em Jeorão, filho do rei Josafá. E acredito que o filho do rei Josafá, Jeorão, está pensando: bom, eu sei que essa mulher, ela vem de outra linhagem, mas eu estou cheio do Espírito Santo, eu vou ganhá-la para Jesus. Eu vou trazê-la para o meu lado. Eu estou cheio aqui, estou cheio da unção, estou cheio do azeite. Eu ganho ela para Jesus. A gente começa a namorar, a gente começa a se envolver, eu trago ela para o meu lado. Foi assim? Jeorão conseguiu ganhar a Thalia para Jesus casando com ela? Pelo contrário, foi mais um desviado. Foi mais um desviado. E eu vou falar. Deus está falando, viu? Tem candidato e candidata na casa. A gente não precisa fazer aliança com o povo lá de fora, mas qualquer coisa eu ganho para Jesus, qualquer coisa eu trago para a igreja, qualquer coisa eu vou aplicando a palavra, e quando for ver, tu vai estar aqui com a gente dando glória. Deixa vir primeiro, aí depois se candidata. Se você já está com pressa, Deus está dizendo, ainda tem candidato na casa. Não vai mexer em casa de maribondo, que a gente não tem suporte para sustentar, porque senão daqui a pouco a igreja vai ter que estar orando para você, porque você que estava aqui dentro agora está lá fora desviado. Tem candidato, pastor, na casa, mas muitas das vezes preferimos buscar lá fora. Jeorão, filho de Josafá, conhecia todos os preceitos do Senhor, conhecia as leis de Deus. Um homem que cresceu no evangelho vai se envolver com Atalia, a filha de Acabe e Jezabel. É mais um. Fala para o teu irmão, ainda tem. Fala para ele, ainda tem candidato na casa. E sabe o que acontece, pastores? Ele fez uma coisa, uma aliança contra o querer de Deus. E toda aliança contra o querer de Deus, ela não prevá. Toda aliança contra o querer de Deus, ela não prevá. Tanto é que Deus vai permitir o quê? Esse homem morrer. Não foi assim que eu combinei, pastor Cleito. Deus está só olhando, pastor. Ó, não era isso que eu tinha para você. Só que você está achando que você está arrasando, né? Você vai para a guerra e na guerra, ó. Porque quando a gente enfrenta a guerra sem a direção do Espírito Santo de Deus, estamos fadados à degola. Quando a gente vai enfrentar alguma guerra sem a direção do Espírito Santo de Deus, já estamos taxados à derrota. Quando enfrentamos guerra sem a direção do Espírito Santo de Deus, já estamos taxados ao velório e à sepultura. Mas quando enfrentamos guerra na direção do Espírito Santo de Deus, pode ser a guerra que for, meu irmão, pode ser o obstáculo que for, pode ser o gigante
gigante que for, se você estiver na direção do Espírito de Deus, não há quem te pare, não há quem te derrote, no nome do Senhor Jesus Cristo. Vai morrer. Vai morrer, ó. O marido morreu de Atalia. Morre. Missionária Camila, morre. Quem está fora da direção de Deus não prevalece. Não tem constância. Fala para o teu irmão, fica na direção. Porque só assim nós alcançaremos constância. Amanacala súbia, evácia. Só que é interessante que a Atalia, ela se casou com o filho de Josafá, Jeorão, e ela vai ter um filho. O esposo morreu, mas ela vai ter um filho, Acasias. Acasias agora ele está aqui no trono. Ele está assumindo o trono. Só que esse daí Deus também vai ceifar. E quando Deus resolve ceifar a vida deste homem, porque ela não está acreditando, pastor, ela perdeu o marido, fez coisa fora da direção de Deus, Deus vai permitir a espada descer na casa. Fez coisa fora da direção de Deus, Deus vai permitir a espada descer na casa. Então o que acontece? Perdeu o marido, e agora o filho foi para a guerra, igual aconteceu com Acabe, a história está se repetindo. Acasias, o filho de Atalia, morre. Ele estava no trono, estava governando, só que agora está morto. E o que acontece? Olhe para cá, essa mulher quando vê o seu filho que estava no trono morrer, sabe o que ela faz, pastora? Um sentimento de poder começa a inflamar, pastora Letícia, dentro dela. Um sentimento de posse. Sabe por quê? Porque ela falou assim, meu filho morreu, quem estava no trono era ele. Sabe quem vai reinar agora, que vai sentar no trono? Eu, Atalia. Avassúbia. Ela vai comandar a saio. Tomou o trono à força. Atalia agora, depois que o filho morre, ela vai assumir o trono, sem Deus mandar, pastora, ela sentar no trono. Pastora, Deus não manda a Atalia sentar no trono, mas ela começou a se inchar, porque o filho morreu, o marido morreu. Aí ela fala, morreu todo mundo da minha casa, também ninguém senta mais no trono, quem senta no trono agora sou eu. E Deus não tinha mandado ela sentar no trono. E cá para nós, vou falar uma coisa bem baixinha aqui, só para nós, Ricardo. O que tem de gente querendo coroa, sem Deus mandando ser coroado, a navar, ela é maio comandar a súbia, é vai com deve, anacumanai saio. Eu vou falar, o que tem de gente aí se intitulando, sem Deus estar falando que tem título, défia, alamande, comandar súbia. O que tem de gente, pastor, querendo cadeira, sem Deus estar mandando sentar na cadeira, está falando, tem mais coisa para fazer, vai caminhar, vai evangelizar, vai lavar banheiro de igreja, vai varrer a igreja, fica na porta, já quer cadeira, quer sentar, quer trono, quer coroa. E Deus está dizendo, Ele realmente levanta e estabelece reis, mas espera Deus convocar, espera Ele chamar. Espera chamar. Espera Deus mandar sentar. Me lembro muito bem quando eu cheguei em Londres com a minha esposa. Nós estávamos visitando algumas igrejas, pastor. E eu falei para ela, querida, aquela igreja, a última que nós foi, ali é legal, porque Londres é frio por dentro e por fora dos templos. E quando eu achei uma igreja, eu falei, essa daqui eles também dão uns berros, são malucos igual eu, gostei. Eu falei, você gostou? Ela falou, gostei também, então vamos orar. Nós começamos a orar, pastora.
Aí quando cheguei em uma reunião, Davi com o pastor da igreja, eu falei, olha, a gente vai querer ficar aqui. Ele falou, vocês gostaram? Eu falei, amamos. Ele falou, o senhor tem algum cargo eclesiástico? Eu falei, eu sou pastor pela misericórdia de Deus. Ele falou, você é pastor? Ele falou assim, então me mostra um certificado e dá um telefone do pastor que te ungiu. Eu virei para minha esposa, eu falei, Deus já confirmou, é aqui que a gente vai ficar. Comandará súbia, elevar-se, comandará sébia. Porque hoje estão todo mundo querendo cadeira, pastor. Está todo mundo querendo coroa. E Deus está falando, não é tempo de sentar em cadeira. É tempo, Sofia, da gente sair para fora, da gente ir para esses Estados Unidos da América. Porque Deus está, Deus está dizendo aqui, eu não te trouxe aqui para te bajular com coroa. Eu te trouxe aqui para tu ir para fora, caminhar e pregar a palavra. Eu estou sentindo a glória de Deus aqui. Eu estou sentindo a glória de Deus aqui. Se tiver alguém que entende aqui, pastor Sandro, que foi enviado como missionário a este lugar. Agora, se você acha que foi enviado como turista, eu não estou pregando para você. Mas se você sabe que você está aqui por causa da obra que Deus tem na tua vida, joga a mão para cima. Abra, ai meu Deus, olha lá, cadê os missionários da casa? Chevia, Alabai, Zecandarácia, Epandacômbia, Elécia, olha os vasos, olha os vasos. Você não veio como turista tirar foto em Nova York, você veio como meu Deus, olha aí, Xanabacai, Alamandecoma. Cadê os missionários? Cadê você? Cadê você? Deus tirou você do Brasil e falou, vai, vai. O idioma é outro, a cultura é outra, mas eu vou te dar suporte e vou te usar. Vai, missionário! Meu Deus! Eu estou ouvindo barulho de glória aqui. Eu estou ouvindo barulho de língua aqui. Olha aí. Eu estou ouvindo Deus passeando aqui. Amafonte a vévia. Tem crente que já entendeu aqui, né? Pastor, eu estou com vontade de voltar para o Brasil. Enquanto Deus não concluir a obra na tua vida, tu vai ficar. Eu estou vendo crente chorando aqui. Deus está falando, Deus está falando com a gente aqui, pastora. Ele nos arrancou com a mão forte e veio sobre mim a mão do Senhor e me levou. A mão do Senhor te trouxe aqui a este lugar. Vai, Kelevia, Ravashawe, demande ovia, la wechominarawasia, ele me diz que manawasi, we come the esia. Eu estou sentindo a glória de Deus aqui nesse lugar. Eu estou sentindo o Espírito Santo de Deus passeando aqui, falando conosco. Alavassia, Revasu we can't ovia. Então quando Acasias morre, a mãe faz o quê? A cadeira é minha, pastora. Ninguém vai sentar mais aqui. Pastor, já avisa que as próximas crianças que crescerem, nem crescer vão, porque dessa cadeira eu não saio mais.
Mas como assim as crianças não vão crescer, pastora? Ó a Thalia. Mata toda a minha descendência. Mata toda a minha descendência, para que não haja herdeiro mais no trono. Só que era isso que Deus queria? Porque havia uma pastora já entendeu. Era isso que Deus queria, Sofia? Porque havia uma e a promessa foi feita para quem? Olha isso. Davi, meu filho, a tua linhagem não se apartará do trono, desde agora e eternamente. Ricardo, olha isso. Davi, meu servo, a tua linhagem não se apartará do trono, desde agora e eternamente. Passou, mas até agora a linhagem de Davi está no trono. E eis que eu vi alguém assentado à destra do trono de Deus, e sobre a sua coxa está escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Eu vou falar de novo para toda a glória. E na sua coxa está escrito: Rei dos Reis, passou, e Senhor dos Senhores. Aquele que é da linhagem de Davi está no trono até hoje. Aramaio, céu e... Então olha para cá. Pastor, nós temos uma promessa. Só que a promessa está sendo o quê? Mata todos da minha descendência. Não deixa ninguém. Todos. Todos que tiverem o meu sangue, para que não ocupem mais o trono depois de mim, mata. Deus e a promessa. E a promessa. Aí eu acredito que alguém, pastor Santa, vai chegar em Atalia, vai falar para essa doida assim, ó, é para matar todo mundo mesmo da sua linhagem? Eu disse todos. Tem o seu neto também, viu? Porque Acasias, o seu filho, quando morreu, a esposa dele gerou. Então tem o seu neto, que por direito o trono é dele. Sabe o que ela vai virar? Mata todos da minha linhagem, neto, primo do primo, tio, sobrinho, todos. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Aquilo que Deus te prometeu, Ele é fiel para cumprir. Aquilo que Deus te prometeu, Ele é fiel para cumprir. Pode se levantar a Thalia, mandar matar a promessa, porque o que tem de... olha para cá. O que tem de matador de promessa hoje em dia não está escrito nas estrelas. Eu tenho vontade de cantar, né? Escolhe outro negócio. Você não sabe o melisma, o falsete, o vibrato, segunda voz, voz de cabeça, voz de peito. Você... não, vá fazer outra coisa. Eu estou com vontade de pregar. Sua dicção é ruim. Vai fazer outro negócio. Deus está dizendo, podem tentar matar a sua promessa, mas se a promessa foi feita, Deus sabe o endereço, Ele não erra endereço. Se a promessa foi feita para você, vai acontecer. Acasias morreu, mas deixou um neto para Atalia, e ela está procurando esse menino para matar, como já matou todas as crianças da linhagem real. Só que quando Deus promete, Ele guarda. Porque Deus vai levantar uma mulher por nome de Jeoseba.
Sabe o que Josefa vai fazer, pastor? Sua avó tá doida, querendo matar todo mundo. Vem pra cá que eu vou te esconder. Ah, você não entendeu. Sua avó tá lá fora com a espada matando, mandando matar todo mundo. Vem pra cá que tu é promessa e a promessa tem que ser escondida. Eu vou te esconder. E sabe onde ele foi escondido? Dentro do templo, a Bíblia fala. No esconderijo do Altíssimo. Pastor, aí quem fica escondido assim, esconderijo do Altíssimo, Ricardo, realmente Deus guarda? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, ele descansará. Vai observando aí, vê se não guarda. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele eu confiarei, porque Ele me livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele me cobrirá com as suas penas e debaixo das tuas asas eu estarei seguro. Olha pra cá. A tua verdade, ela é escudo e ela é broquel. Tu não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assola ao meio-dia. Pra tu pular dessa cadeira e da glória, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas a Revival Church de Norwood não será, não será, não será, pastor Cleito, atingida. Abre a boca, abre a boca, abre a boca. Ele tá na casa. Tá na casa, pastor. Tá na casa. A promessa tá de pé. A promessa tá escondida no esconderijo do Altíssimo. A promessa ainda tá de pé. A promessa. Ava súbia. Alamanda web tu comandarai. Aravai, Eusébia. Emidi comanauácia. Eleva eu sobre a praia sé. Rebaixou e deu racio. Alamandi comanauácia. Comunity, uma promessa está de pé, pastora. Pastor, está de pé ainda a promessa, viu? Pastor Santo, está de pé a promessa ainda. Está de pé, pastor, está de pé. Pastor Cleito, a promessa está de pé ainda. Pastora Letícia, a promessa ainda está de pé. Mas aonde que está essa promessa? Está escondida no esconderijo, Ricardo. Está de pé a promessa, meu filho. Amarras. Ababaplavechov. Reveve ondoravos. Revite o miol de reveodov. Araba comandoro, vidi esse. Emandi comandará se obediripas. Chemanderis. Talvez tinha alguém aqui, Sofia, dizendo: pastor, eu já nem acreditava mais nisso. Deus me trouxe aqui só para reforçar para você. A promessa está de pé. Aramandi comalawasi. Ribidu idaraha. Chamando idarawasi. Lemandio pavasu idefia. Sua avó está lá fora. E ela falou que ela vai ser a última, pastora, a se assentar no trono. E está matando todos que vêm depois dela, que tem o mesmo sangue que ela. E você é uma promessa. E eu vou te esconder no templo do Senhor. Joás está escondido dentro do templo. Está todo mundo morrendo. Só que se esse menino morre, a palavra de Deus ia cair por terra.
Só que Deus, você acha que Deus ia deixar a palavra dele cair por terra? Nunca. Nunca. Por isso que eu te digo, que ele te prometeu, pastora. Está de pé. O menino está escondido dentro do templo. Diga, por 6 anos. Diga, o menino está escondido no templo. Por 6 anos. E essa mulher está lá, pastor Cleito, na cadeira. A Thalia está lá, ó. Depois que meu filho Acasias morreu, ninguém mais vai reinar. Eu vou ficar na cadeira e não vai ter mais sucessor, porque eu estou mandando matar todos da minha linhagem. E o menino está escondido por Jeoseba dentro do templo por 6 anos. Só que vai chegar uma hora que Deus vai falar, 6 anos é tempo demais, pastor. E chega uma hora que a promessa vai ter que pôr a cara no sol. Hoje talvez, Ricardo, a promessa está escondida. Mas vai chegar a hora da promessa pôr a cara na rua. Hoje talvez a promessa está guardadinha, escondida, ninguém está vendo. Mas vai chegar a hora de Deus mostrar em público a promessa. E sabe o que é importante? A gente ter o discernimento do Espírito para saber que agora é hora de meter o pé na porta mesmo e ir para a rua. Porque pode ver que Jeoseba, ela está escondendo o menino por quantos anos? 6 anos. E se não chega alguém, pastora, com a mente virada, eles iam ficar lá, pastor, até a mulher morrer. Aí Deus vai levantar o quê? Joiada. E Deus vai fazer o quê? Vai lá, cheio da autoridade do Espírito, e fala para o menino e para a mulher: chegou a hora de pôr a cara no sol, pôr a cara na rua, porque a promessa minha tem o tempo para ficar escondido. Chegou a hora da promessa aparecer para o mundo. Chegou a hora da promessa aparecer para as nações. Chegou a hora da promessa aparecer para os vizinhos. Chegou a hora da promessa aparecer no trabalho. Chegou a hora da promessa. Repare comigo, escondido por 6 anos no templo, pastor Cleito. E joiada vai fazer o quê? Está errado isso. Vai ficar até quando aí dentro esse menino escondido? Mudança, diga, mudança de mente. Repita comigo, mudança de mente. E se a gente não tiver o discernimento da hora de virar a chave da nossa mente? Pastor, como assim? Salomão, quando ele vai assumir o trono, que seu pai morre. Perceba da primeira oração de Salomão: Deus, o povo é difícil. Me ajuda, sou novo, pastor, me ajuda com isso. O povo não é fácil, não. Aí a Bíblia vai dizer que ele vai subir ao monte. E quando ele vai subir ao monte, ele vai falar assim, pastora. Estou eu conjecturando, mente de pregador. Só facilitando para nós entender. O que papai deixou aqui? Seu pai deixou uns negócios, deixou uns coisas, uns candelabros, deixou umas canecas, deixou umas coisas. E de animal? Tem 1000 juntas de boi aí que seu pai tinha deixado. Amarrar, súbia. Pega as 1000 juntas de boi que papai deixou. Pega o sacerdote, vamos todo mundo subir para o monte que eu vou fazer um holocausto lá. Olha isso, pastor. Acabou de assumir. Tudo. Pega os 1000, tudo. E vamos subir para o monte que eu vou fazer um holocausto. Imagina aqueles conselheiros, ancião mais velho, vendo um garoto, pegando tudo as juntas de boi e subindo para o monte falando que vai fazer holocausto, pastor. Acredito que os anciãos estão pensando o quê? Assumiu agora, daqui a pouco ele quebra o palácio e fecha as portas disso aqui. Aí está ele lá fazendo o holocausto com as 1000 juntas de bois. A fumaça está subindo. Acredito que o garoto está olhando, pastor Cleito. Você é um Deus.
As velhas aradas tá tudo me olhando aí, assim. Aparece no meio dessa fumaça aí, senão esses homens vão me degolar. E o fogo consumindo o boi, pastor Cleito. Acredito que o menino fica assim, ô Jesus, parece logo brada aí alguma coisa, que eu queimei as 1000 juntas de boi do meu pai. O holocausto foi consumido, o fogo se apaga, eles voltam para casa. Deus não falou nada. Queimou o holocausto, missionária Camila, os boi consumidos, os 1000 que tinha, e Deus até agora não falou nada, pastora. Mas o texto vai dizer... E na mesma noite, meu Deus do céu, pastor Douglas, foi no amanhecer, foi no dia seguinte, depois de uma semana, o texto é claro em dizer, e na mesma noite, apareceu o Senhor a Salomão. Aí tu conhece o texto, pede o que quiser, pastor. Pede o que quiser. Aí lembra que eu falei que tem hora que precisa do quê? Da virada na mente, para as coisas começar a acontecer. O que ele vai pedir? Pede o que quiseres. Senhor, bota a mão na minha cabeça e muda a minha mente. Bota a mão na minha cabeça aí, Deus, e muda a minha mente, porque eu tenho certeza que se o Senhor mudar a minha mente, as coisas começam a acontecer. Então vai ter hora que vai ter que precisar de ter essa virada de mente. E Joiada teve isso. O menino não pode ficar escondido aí por 6 anos. Ele vai lá com Jeoseba e fala, Deus abençoe, pastor, vamos agradecer ela. Obrigado, Jeoseba, você cuidou do menino aí por 6 anos dentro do templo. Só que chegou a hora do menino pôr a cara no sol. Tem certeza? Absoluta. E a Bíblia vai dizer que ele vai convocar os homens de guerra, porque ele entende que ninguém faz nada sozinho. Ele vai agora, Joiada, convocar esses homens, conversar com esses homens. Ele vai falar, o menino está dentro do templo, nós vamos tirar ele para fora. E é certeza que a Atalia, a avó dele, vai querer matar ele. Mas a gente vai cercar ele, até que a promessa de Deus se cumpra sobre a vida dele. E sabe o que vai acontecer? Está vindo agora Joiada, Jeoseba que cuidou da criança, e aquele monte de homem que abraçou a causa. Estão vindo assim, e o pequeno no meio. A Bíblia vai dizer que eles fazem um círculo humano sobre Joás o pequeno. E quando a Atalia escuta aquele alvoroço, ela vai dizer, a Bíblia fala no texto que ela fala somente uma palavra a sair da boca dela. E essa palavra é traição! Traição! Porque tem gente que é assim. A gente faz o certo, mas ele acha que a gente fazer o certo, a gente está traindo por não fazer o errado. Aí fica assim, pastor. Ele faz o errado e acha que a gente tem que fazer o errado. E quando a gente faz o certo, ele acha que a gente está o traindo por fazer o certo. Aí ela ficou lá, traição, traição. Aí Joiada aqui, não vem para cá. Joás está sobre o nosso poder. E hoje Deus dará a ele o que é de direito. Te coloque de pé para nós encerrarmos. Aí está lá, a Atalia vendo aquilo. Ela, mas que balbúrdia é essa? Que isso? O menino está aqui. E se você encostar no menino, todos esses homens aqui vamos para cima de você. Aí sabe o que Joiada fala pelo discernimento do Espírito de Deus? Leva ela para fora. Aqui dentro do templo não. Mas lá fora, no caminho dos bois e dos animais, mate-a. Mate ela. Vão levar a Atalia para fora, no caminho dos animais. Vão matá-la. E Davi sabe o que vão fazer? Isso aqui nunca te pertenceu. Joás,
A promessa estava de pé, não estava? Receba aquilo que é teu por direito. Eu vou falar de novo, tem crente que já entendeu. Eleva a raça, Joás. Lembra que eu te escondi? Lembra que eu te guardei? Você falou 6 anos, pai, tá demorando demais. Mas eu não trabalho no Cronos, Joás. Eu trabalho no Kairos. E o meu Kairos é hoje, ó. Chegou a hora da promessa sair para fora. Pega o que é seu, Joás. Joás, eu tô falando com você hoje, Joás. Chegou a hora, Joás, de eu te mostrar para as nações e mostrar para o mundo. A promessa tá de pé e chegou o dia, Joás. Pega o que é teu por direito, Joás. Adore. Vai, Sofia, solta a voz, vai. Adore, adore. Alabacana, súbia. A promessa tá de pé, pastor. A promessa tá guardada, a promessa tá de pé. Era baba, sobe, Arábia. Adore ele. Lindo és, glória, glória eu te dou, Jesus. Então me leva à sala do trono. Deus está te escondendo hoje, mostra tua beleza. Eu quero ver tua face, Deus. Me leva à sala do trono, mostra tua beleza. Eu quero ver tua face, Deus. Lindo, lindo, lindo é. Fique com essa palavra aí, Joás. Chegou o dia de Deus se reconhecer com aquilo que é de direito. Pastor Cleito, Deus abençoe. Pastora Letícia, Deus abençoe. Pastor Sandro, Pastor Eduardo, Deus abençoe a toda a congregação.